A voz do livro. Audiobook. Ouça o seu livro preferido e inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo a este vídeo. O capítulo de hoje será o capítulo número 9 do livro Um Amor para Recordar, de Nicholas Sparks. Quero pedir desculpas à galera, porque muitas vezes eu me emociono ao ler os livros. Eu me emociono com a história, com as cenas, e é como se a gente estivesse vivendo literalmente aquela história. Sei que não deveria me emocionar, é apenas ler. Mas é impossível, humanamente impossível não se emocionar. E como eu não sou um robô, não sou uma máquina, sou humano, acontece de me emocionar. E peço desculpas, não sou nada profissional, mas sou humano. Capítulo 9, vamos lá? Fazendo uma breve recapitulação. Recapitulando o capítulo 8, onde houve o início da apresentação da peça e Lando ficou de queixo caído por Jamie ao vê-la vestida de anjo. Capítulo 9. Dizer que a peça foi um grande sucesso era um eufemismo. A plateia riu e chorou, o que era mesmo que devia acontecer. Por causa da participação de Jamie, o espetáculo realmente se tornou algo especial. E acho que todos no elenco estavam tão surpresos quanto eu com o resultado positivo da coisa toda. Todos tinham o mesmo brilho no olhar quando viram Jamie pela primeira vez. E isso tornou a peça muito mais poderosa quando os atores estavam interpretando. Terminamos a primeira apresentação sem problemas. E na noite seguinte, acredite se quiser, mais pessoas apareceram. Até Eric se aproximou de mim no fim e me deu os parabéns. O que depois do que me dissera no camarim foi uma surpresa. Vocês dois se saíram bem, falou apenas. Estou orgulhoso de você, cara. Enquanto Eric dizia isso, a senhorita Gumbert gritava, maravilhoso, para todo mundo que lhe dava ouvidos, ou que apenas estivesse de passagem, repetindo tantas vezes que continuei ouvindo aquilo muito tempo depois de ter ido para a cama naquela noite. Procurei Jamie assim que as cortinas se fecharam pela última vez, e a vi no canto com o pai, Herbert. Tinha lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que eu o via chorar. E Jamie foi para seus braços e os dois se abraçaram por um longo tempo. Ele acariciava os cabelos da filha e sussurrava, entre aspas, meu anjo, para ela, cujos olhos estavam fechados, e até eu senti um nó na garganta. E eu também senti. Entre aspas, a coisa certa. Percebi. Não era tão ruim, no fim das contas. Depois que os dois, enfim, se soltaram, Herbert fez um sinal orgulhoso para que Jamie se juntasse ao restante do elenco, e todos a parabenizaram nas cóceas. Jamie sabia que tinha se saído bem, embora continuasse dizendo às pessoas que não sabia o motivo para tanta emoção. Ela estava animada como sempre, mas bonita daquele jeito parecia totalmente diferente. Fiquei em segundo plano, esperando enquanto Jamie desfrutava de seu momento. E admito que havia uma parte de mim que parecia o velho Herbert. Não podia deixar de me sentir feliz por ela. E um pouco orgulhoso também. Quando me viu em pé, no canto, pediu licença aos outros e se aproximou, parando na minha frente. Olhando para mim, ela sorriu. Obrigada pelo que fez, Lando. Você deixou meu pai muito feliz. De nada, respondi, com sinceridade. O estranho foi que, quando Jamie disse isso, percebi que Herbert a levaria para casa. E pela primeira vez, quis ter a chance de acompanhá-la. Um pausezinho. Continuando. Na segunda-feira seguinte,
Começava a nossa última semana de aula antes do feriado de Natal, e as provas finais já estavam marcadas para todas as turmas. Além disso, eu tinha que terminar minha inscrição para a Universidade da Carolina do Norte, o que eu vinha adiando por causa dos ensaios. Pretendia enfiar a cara nos livros naquela semana e me dedicar à inscrição à noite, antes de ir para a cama. Mesmo assim, não pude deixar de pensar em Jamie. Sua transformação durante a peça fora surpreendente, para dizer o mínimo, e presumi que sinalizava uma mudança nela. Não sei por que pensei nisso, mas pensei. E fiquei espantado quando Jamie apareceu naquela primeira manhã, vestida como sempre, cardigã marrom, cabelo preso no coque saia xadrez. Um olhar foi o suficiente e não consegui evitar sentir pena dela. Jamie tinha sido considerada normal, até mesmo especial, no fim de semana. Ou foi o que pareceu. Mas de alguma forma deixaram aquilo escapar. As pessoas foram um pouco mais legais com ela, e as que ainda não haviam falado com Jamie lhe disseram como havia se saído bem. No entanto, percebi que aquilo não ia durar. Atitudes forjadas desde a infância são difíceis de mudar, e parte de mim se perguntava se as coisas poderiam até piorar para ela depois disso. Agora que as pessoas realmente sabiam que Jamie poderia parecer normal, seriam capazes de ser mais insensíveis. Eu queria comentar minhas impressões com ela, queria mesmo, mas pretendia fazer isso depois que a semana terminasse. Não só tinha muito o que fazer, como também queria um pouco de tempo para pensar na melhor forma de abordar o assunto. Para ser sincero, eu ainda me sentia um pouco culpado pelas coisas que ele dissera na nossa última caminhada para casa. E não só porque a peça havia sido ótima, tinha mais a ver com o fato de que, em todo o nosso tempo juntos, jamais Jamie nunca fora nada além de gentil, e eu sabia que agir errado. Acho que Jamie também não queria falar comigo, na verdade. Eu sabia que ela podia me ver com meus amigos na hora do almoço, enquanto se sentava no canto lendo a Bíblia. Mas Jamie nunca fez um movimento em nossa direção. Porém, quando eu estava saindo da escola naquele dia, ouvi sua voz atrás de mim, perguntando se eu não me importaria de acompanhá-la. Mesmo que eu não estivesse pronto para confessar meus pensamentos, concordei. Pelos velhos tempos, entenda. 1 minuto depois, Jamie entrou em ação. Lembra o que você disse da última vez que me levou em casa? Indagou. Assenti, desejando que ela não houvesse tocado no assunto. Você prometeu me compensar. Por um momento fiquei confuso. Achei que já havia feito isso com o meu desempenho na peça. Bem, estive pensando no que você poderia fazer. Prosseguiu ela sem me dar oportunidade e pensei numa coisa. Jamie perguntou se eu me importaria de recolher os potes de picles e as latas de café que ela espalhara pela loja da cidade no início do ano. Elas ficavam nos balcões perto das caixas registradoras, para que as pessoas pudessem deixar o troco. O dinheiro era para os órfãos. Jamie nunca quis pedir dinheiro às pessoas diretamente. Queria que elas o doassem de modo voluntário. Isso, em sua cabeça, era coisa cristã a fazer. Lembrei-me de ver os potes em lugares como a lanchonete Cecil's e o Teatro Crow. Meus amigos e eu costumávamos jogar clipes de papel ali quando os caixas não estavam olhando. Já que soavam como uma moeda caindo, então ríamos porque estávamos pregando peças em Jamie. Fazíamos piadas sobre como ela abriria uma das latas, esperando algo bom por causa do peso. E quando despejasse o conteúdo, não encontraria nada além de clipes de papel. As pessoas, quando você se lembra dessas coisas, às vezes, quando você se lembra dessas coisas, estremece. E foi o que aconteceu comigo. Jamie viu minha expressão. Você não precisa fazer isso, disse claramente decepcionada. Eu só pensei que, como o Natal está chegando tão depressa e não tenho carro, levaria muito tempo para recolher todos os potes. Não, interrompi, eu faço isso, não tenho muito o que fazer mesmo. Foi o que eu fiz a partir de quarta-feira, mesmo que tivesse que estudar para as provas e com a inscrição para finalizar. Jamie me deu a lista de lugares em que havia colocado um pote. Então, no dia seguinte, peguei o carro da minha mãe emprestado e comecei na parte mais distante da cidade. Ela distribuía cerca de 60 latas no local e achei que levaria apenas um dia para recolher todas.
Comparado a distribuí-las, seria moleza. Jamie demorou quase 6 semanas para fazer isso, porque primeiro teve que encontrar 60 potes e latas vazias, e depois só podia entregar 2 ou 3 por dia, já que não tinha carro e só conseguia carregar algumas por vez. Quando comecei, achei meio estranho ser eu a recolher as latas e os potes, sendo que o projeto era de Jamie, mas ficava repetindo a mim mesmo que ela me pedira para ajudar. Fui de loja em loja, coletando as latas e os potes, e no fim do primeiro dia percebi que ia demorar um pouco mais do que imaginara. Peguei apenas cerca de 20 potes, porque eu tinha esquecido um simples fato da virada em Belfort. Em uma cidade pequena como essa, era impossível apenas entrar e pegar a lata sem conversar com o proprietário ou dar um oi para algum conhecido. As coisas não funcionavam assim. Então, eu ficava sentado ali enquanto o cara falava sobre o Marley, que tinha fisgado no outono anterior, ou eles me perguntavam como estava indo a escola. Mencionavam que precisavam de uma mãozinha para descarregar algumas caixas lá nos fundos, ou talvez pedisse minha opinião sobre se deveriam levar os porta-revistas para o outro lado da loja. Eu sabia que Jamie teria sido boa nisso, e tentei agir do jeito que ela desejasse, afinal, era o seu projeto. Para agilizar, não parei para verificar o lucro entre uma loja e outra. Só despejei o conteúdo de um frasco no seguinte, juntando tudo enquanto prosseguia. No fim do primeiro dia, todo o troco estava acomodado em 2 frascos grandes e eu os levei para o meu quarto. Vi algumas notas pelo vidro, não muitas, mas não fiquei nervoso de verdade até esvaziar o conteúdo no chão e ver que consistia principalmente em moedas de 1 centavo. Embora não houvesse tantos clipes de papel quantos eu imaginava, ainda fiquei desanimado quando contei o dinheiro. Havia 20 dólares e 32 centavos. Mesmo em 1958, não era uma quantia alta, ainda mais para ser dividido entre 30 crianças. No entanto, não me deixei abater, pensando que aquilo tinha sido um erro. Saí no dia seguinte, peguei algumas dúzias de caixas e conversei com outros 20 proprietários enquanto coletava latas e potes. A soma, 23 dólares e 89 centavos. O terceiro dia foi ainda pior. Depois de contar o dinheiro, nem eu acreditei. Havia apenas 11 dólares e 52 centavos. Eram das lojas na orla, frequentadas pelos turistas e por adolescentes como eu. Nós éramos mesmo um lixo. Não pude deixar de pensar. Ver o pouco que tinha sido coletado no total, 53 dólares, fez com que eu me sentisse horrível, principalmente considerando que os potes estavam lá havia quase um ano e que eu mesmo os vira inúmeras vezes. Naquela noite, eu deveria ligar para Jamie para lhe dizer a quantia arrecadada, mas não consegui. Ela contara que queria algo muito especial naquele ano, e não seria possível, até eu sabia disso. Em vez disso, menti para Jamie e falei que não contaria o total até que pudéssemos fazer isso juntos, porque o projeto era dela, não meu. Era deprimente demais. Prometi levar o dinheiro na tarde seguinte, depois da escola. O dia seguinte era 21 de dezembro, o dia mais curto do ano. O Natal era em apenas 4 dias. Landon, disse Jamie, depois de contar o dinheiro, é um milagre. Quanto tem? Perguntei. Eu sabia exatamente quanto havia. Tem quase 247 dólares aqui. Jamie me encarou com êxtase. Como Herbert estava em casa, eu podia me sentar na sala de estar. E foi ali que Jamie contou o dinheiro organizado em pequenas pilhas espalhadas pelo chão. Quase tudo em moedas de 10 e 25 centavos. Herbert estava à mesa da cozinha, escrevendo o sermão, e até ele virou a cabeça quando ouviu a voz da filha. Você acha que é o suficiente? Perguntei, inocente. Pequenas lágrimas escorriam pelas bochechas de Jamie, enquanto ela olhava ao redor da sala, ainda sem acreditar no que via. Nem mesmo depois da peça ela tinha ficado tão feliz assim. Jamie me encarou. É maravilhoso, disse sorrindo. Havia mais emoção do que eu já tinha ouvido em sua voz.
Ano passado só consegui $70. Fico feliz que tenham sido melhor este ano, falei, através do nó que tinha se formado em minha garganta. Se não tivesse espalhado os potes logo no início do ano, não teria conseguido tanto. Eu sabia que estava mentindo, mas não me importava. Pela primeira vez, era a coisa certa a fazer. Não ajudei Jamie a escolher os brinquedos. Imaginei que ela saberia melhor o que as crianças iam querer. Mas ela insistiu que eu a acompanhasse ao orfanato nas vésperas de Natal e que estivesse lá quando as crianças abrissem os presentes. Por favor, Lando. E com Jamie tão animada e tudo, não tive coragem de recusar. Então, 3 dias depois, enquanto meu pai e minha mãe compareciam a uma festa na casa do prefeito, vesti um casaco de forro xadrez e minha melhor gravata e caminhei até o carro da minha mãe com o presente de Jamie embaixo do braço. Gastei meus últimos dólares em um cardigan legal, porque foi a única coisa que consegui pensar para ela. Jamie não era exatamente a pessoa mais fácil de presentear. Eu deveria estar no orfanato às 7, mas a ponte estava erguida perto de Moshel City e precisei esperar até que um cargueiro fizesse o caminho, lentamente pelo canal. Acabei chegando alguns minutos atrasado. A porta da frente já estava trancada e tive que bater até que o Sr. Jake, enfim, me ouvisse. Ele mexeu no molho de chaves até encontrar a certa e um momento depois abriu a porta. Entrei esfregando os braços para espantar o frio. — Ah, você chegou, disse ele, contente. Estávamos esperando. Venha, vou levá-lo até os outros. O Sr. Jake me conduziu pelo corredor até a sala de jogos. O mesmo lugar em que eu estivera antes. Parei só um momento para respirar fundo antes de entrar. Era ainda melhor do que eu tinha imaginado. No centro da sala, vi uma árvore gigante decorada com ouropel, luzes coloridas e uma centena de grandes enfeites diferentes, feitos à mão. Debaixo da árvore, espalhados em todas as direções, havia presentes embrulhados de variados tamanhos e formas, empilhados. As crianças estavam no chão, sentadas, juntas em um grande semicírculo. Tinham vestido suas melhores roupas, presumi. Os meninos de calça azul marinho e camisa de colarinho branco, e as meninas de saia azul e blusa de manga comprida. Todos pareciam ter se arrumado para o grande evento, e a maioria dos garotos tinha cortado o cabelo. Na mesa ao lado da porta havia uma tigela de ponche e travessas de biscoitos com formato de árvores de Natal e polvilhados com açúcar verde. Havia adultos sentados com as crianças e algumas das crianças menores estavam no colo deles. Os rostos bem concentrados, enquanto ouvia uma visita de São Nicolau. Mas não vi Jamie, pelo menos não de imediato. Foi sua voz que reconheci primeiro. Era ela quem estava lendo a história e, enfim, a localizei. Estava no chão, na frente da árvore, com as pernas cruzadas. Para minha surpresa, vi que Jamie tinha o cabelo solto, como na noite da peça. Em vez de velho cardigan marrom, que eu vira tantas vezes, ela usava um suéter vermelho, com gola em V, que de alguma forma acentuava a cor de seus olhos claros, mesmo sem brilhos no cabelo ou um longo vestido branco esvoaçante. A visão de Jamie era impressionante. Sem nem perceber, prendi a respiração e pude ver o Sr. Jake sorrindo para mim pelo canto do olho. Expirei e sorri, tentando recuperar o controle. Jamie parou apenas uma vez e tirou os olhos da história. Ela me viu em pé junto à porta. Depois voltou a ler para as crianças. Levou mais 1 minuto para terminar e, quando fez, se levantou, alisou a saia e caminhou em volta das crianças até mim. Sem saber onde ela queria que eu fosse, fiquei onde estava. A essa altura, o Sr. Jackman tinha sumido. Sinto muito termos começado sem você, disse James. Chegou perto de mim, mas as crianças estavam empolgadas demais. Tudo bem, respondi, sorrindo, pensando em como ela estava bonita. Estou muito feliz por você ter vindo. Eu também, disse. James sorriu e estendeu a mão para me conduzir.
Venha, me ajude a entregar os presentes. Passamos a hora seguinte fazendo exatamente isso. E vimos as crianças os abrirem um a um. Jimmy tinha feito compras por toda a cidade, escolhendo itens para cada criança na sala. Presentes individuais que elas nunca tinham recebido. No entanto, os presentes de Jamie não foram os únicos que as crianças ganharam. Tanto o orfanato quanto as pessoas que trabalhavam ali tinham levado alguma coisa também. À medida que o papel de embrulho era jogado ao redor da sala, no frenesi animado, houve gritos de alegria por toda parte. Para mim, pelo menos parecia que todas as crianças haviam recebido muito mais do que esperavam e continuavam agradecendo a Jamie sem parar. Quando os ânimos enfim se acalmaram e todos os presentes tinham sido abertos, a atmosfera começou a ficar mais tranquila. A sala foi rearrumada pelo Sr. Dink e uma mulher que eu nunca tinha visto, e algumas das crianças menores começaram a adormecer debaixo da árvore. Parte das mais velhas já tinham voltado para os quartos com os presentes e diminuíram as luzes da sala ao sair. O pisca-pisca da árvore lançava um brilho etéreo, enquanto Noite Feliz tocava suavemente em um fonógrafo que havia sido montado no canto. Eu ainda estava sentado no chão, ao lado de Jamie, que ninava uma menina adormecida em seu colo. Por causa de toda a emoção, não tivemos chance de conversar. Não que nos importássemos com isso. Estávamos ambos olhando para as luzes da árvore e me perguntei o que Jamie pensava. A verdade é que eu não sabia, mas ela tinha um ar terno. Achei. Não, eu soube que Jamie estava satisfeita com a forma como a noite tinha transcorrido. E lá no fundo, eu também. Essa tinha sido a melhor véspera de Natal da minha vida. Olhei para ela com as luzes brilhando em seu rosto. Jamie era a pessoa mais bonita que eu já vira. Comprei algo para você, falei por fim. Um presente. Quero dizer, sussurrei, para não acordar a menininha. E torci para que isso escondesse o nervosismo em minha voz. Ela desviou o rosto da árvore para me encarar com um sorriso leve. Não precisava. Jamie também manteve a voz baixa e soou quase musical. Eu sei, mas eu quis. Estiquei-me para pegar o presente que havia deixado no canto e entreguei o embrulho a ela. Você se importa de abrir para mim? Minhas mãos estão meio ocupadas agora. Jamie baixou os olhos para a menininha e depois voltou para mim. Não precisa abrir agora se não quiser, sugeri, dando de ombros. Não é nada demais. Não seja bobo, eu só o abriria na sua frente. Para clarear a mente, olhei para o presente e comecei a abri-lo, puxando a fita, de modo a não fazer muito barulho. Depois, desembrulhando o papel até chegar à caixa. Deixei o papel de lado. Levantei a tampa e tirei o suéter, segurando-o para mostrar a ela. Era marrom, como as que Jamie costumava usar, mas achei que poderia precisar de um novo. Depois de alegria que tinha visto mais cedo, eu não esperava uma grande reação. Viu? É só isso. Eu disse que não era nada demais. Falei esperando que Jamie não estivesse desapontada. É lindo, Lando, comentou ela empolgada. Vou usá-lo na próxima vez que encontrar você. Obrigada. Ficamos sentados em silêncio por um momento e voltei a olhar para as luzes. Também trouxe algo para você, sussurrou Jamie por fim. Ele olhou para a árvore e meu olhar seguiu dela. Seu presente ainda estava ali embaixo, parcialmente escondido pelo suporte. E eu peguei. Era retangular, flexível e um pouco pesado. Eu o pus no colo e o mantive ali sem nem tentar abrir. Abra, disse Jamie, me encarando. Você não pode me dar isso, respondi no sussurro. Já sabia o que havia ali dentro. E não conseguia acreditar no que ela tinha feito. Minhas mãos começaram a tremer. Por favor, insistiu, com a voz mais doce que já ouvi. Abra, quero que fique com você. Relutante, abri o pacote devagar, quando enfim estava livre do papel. Segurei o presente com cuidado, com medo de danificá-lo. Olhei para ele, hipnotizado, e deslizei a mão devagar sobre a capa. Roçando os dedos no couro gasto,
enquanto lágrimas enchiam meus olhos. Jamie esticou o braço e pousou a mão na minha. Era quente e macia. Olhei para ela sem saber o que fazer. Jamie tinha me dado sua Bíblia. Obrigada por tudo que você fez, sussurrou. Foi o melhor Natal que já tive. Eu me virei sem responder e fui até onde havia deixado meu copo de ponche. O refrão de Noite Feliz ainda estava tocando e a música encheu a sala. Tomei um gole, tentando acalmar a súbita secura na garganta. Enquanto eu bebia, todos os momentos que haviam passado com Jamie me vieram à mente. Pensei no baile e no que ela fizera por mim naquela noite. Pensei na peça e na aparência angelical de Jamie. Pensei nas vezes em que a levava para casa e como ajudara a coletar os frascos e as latas cheios de moedas para os órfãos. Enquanto essas imagens passavam pela minha cabeça, de repente prendi a respiração. Olhei para Jamie. Pausezinho. Enquanto essas imagens passavam pela minha cabeça, de repente prendi a respiração. Olhei para Jamie, depois para o teto e ao redor da sala, fazendo o melhor para manter a compostura. E então olhei para Jamie outra vez. Ela sorriu para mim e eu sorri de volta. E tudo que consegui fazer foi me perguntar como eu tinha me apaixonado por uma garota como Jamie Sullivan. E este foi o fim do capítulo 9. Espero que vocês estejam gostando do livro. Dá para perceber que eu estou.